Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Nosso objetivo é fornecer subsídios com dados e raciocínios em defesa do historicismo como método correto de interpretação das profecias do Antigo e do Novo Testamentos. Este é o segundo vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, você descobrirá o que era o testemunho de Jesus pelo qual João foi parar na ilha de Patmos e o que ele tem a ver com os dons espirituais e mais particularmente com o dom de profecia. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nosso estudo anterior, vimos que o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, foi escrito pelo apóstolo João após ter sido desterrado para a rochosa ilha de Patmos durante o governo do imperador Domiciano, no final do primeiro século da era cristã. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João afirma ter sido enviado para Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ao lermos esse verso, somos levados a pensar que, ao empregar a expressão testemunho de Jesus, João estivesse referindo ao seu testemunho pessoal sobre o Evangelho. É certo que João foi uma fiel testemunha dos eventos referentes ao ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, tendo dado bom testemunho do amor e da santidade de Deus. Mas ao escrever que ele foi mandado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, João tinha em mente algo mais específico que isso. Como sabemos? Em primeiro lugar, precisamos entender que, tanto em português quanto em grego, idioma no qual foi escrito o livro do Apocalipse, a expressão testemunho de Jesus pode ter dois sentidos bem diferentes. Testemunho de Jesus tanto pode ser o testemunho que nós damos a respeito de Jesus, e nesse caso nós somos as testemunhas e Jesus é o objeto de nosso testemunho, quanto pode ser o testemunho que Jesus dá a respeito de alguma coisa, a saber da verdade do futuro. Nesse caso, Jesus é a testemunha. É como a expressão julgamento de Cristo. Tanto pode significar o julgamento ao qual Jesus foi submetido perante o prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, e nesse caso Jesus foi o acusado, quanto pode significar o julgamento que Jesus realizará de todo mundo no final da história. Nesse caso, ele será o juiz. Para identificarmos o significado da expressão julgamento de Cristo, precisaremos atentar no contexto em que ela é empregada. Se quem a usa está falando do procedimento pelo qual Jesus foi condenado, o sentido será o de julgamento ao qual Cristo foi submetido. Se o contexto diz respeito aos últimos acontecimentos da história deste mundo e ao segundo advento, o sentido será o de julgamento realizado pelo próprio Jesus. O mesmo se pode dizer da expressão testemunho de Jesus. Se quem a usa estiver falando da mensagem que os cristãos podem e devem transmitir por sua pregação e por seu exemplo, o sentido será o do testemunho que os fiéis dão acerca de Jesus. Se, porém, o contexto for sobre algo que Jesus revela acerca da verdade do futuro, então ele mesmo será a testemunha. E o testemunho de Jesus significará a mensagem que Cristo transmite ao seu povo. Será que existem evidências dentro do livro de Apocalipse que nos permitem descobrir que sentido foi adotado pelo apóstolo João? Sim, temos sim. Já no começo do livro, é dito que o Apocalipse é a revelação
de Jesus Cristo, ou seja, a revelação que veio de Jesus, a qual Deus, seu Pai, lhe teria dado e que Jesus teria enviado por intermédio de seu anjo, o qual, por sua vez, a notificou ao apóstolo João, que então afirmou ser a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Nesse texto específico, a palavra de Deus a que João se refere não são os escritos do Antigo Testamento, ou a verdade de modo geral, mas a mensagem que veio da parte de Deus, direta e especialmente para o próprio apóstolo João. Ou seja, é o próprio conteúdo que João transformou no livro do Apocalipse. Como essa mensagem foi dada primeiramente por Deus o Pai a Jesus e foi Jesus quem a enviou a João por intermédio de seu anjo, pode dizer que se trata do testemunho de Jesus acerca do que Deus lhe permitiu revelar acerca da verdade e do futuro. Então, nesse contexto, o testemunho de Jesus é aquilo que Jesus testifica sobre os eventos futuros da história deste mundo, desde os tempos do apóstolo João até 1000 anos após o segundo advento. Portanto, em Apocalipse, especificamente, testemunho de Jesus é o testemunho que Jesus dá acerca da verdade do futuro, sendo Ele mesmo a testemunha. O Apocalipse fala claramente de Jesus como a fiel testemunha e a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Jesus é aquele que testifica aos leitores do livro de Apocalipse. Tanto é assim que, ao afirmar que certamente virá sem demora, Jesus se apresenta como aquele que dá testemunho destas coisas. Por que destacar esse ponto é relevante? A importância de entendermos a expressão testemunho de Jesus em Apocalipse como o testemunho que o próprio Jesus dá acerca da verdade do futuro, e não como o testemunho que os cristãos podem dar de Jesus e do Evangelho, é que isso nos ajudará a entender o que é o testemunho de Jesus em outras passagens do mesmo livro, como a do capítulo 12, versículo 17, que diz: Virou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, afirma que chegaria um tempo em que o dragão, isto é, Satanás, ficaria irado contra a mulher, isto é, a igreja, mas que não a encontrando mais, faria guerra contra os que tivessem sobrado de sua descendência, os quais o texto caracteriza como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O significado de testemunho de Jesus é explicitado em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse verso diz expressamente que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas em nossa investigação do livro do Apocalipse, tínhamos entendido que o testemunho de Jesus é a mensagem de Deus que vem por intermédio de Jesus, ou seja, é o testemunho que o próprio Jesus dá acerca da verdade e do futuro. Como podemos conciliar essas duas conclusões? Não há dificuldade para entendermos isso. A mensagem que Deus dá a Jesus para que ele revele à sua igreja chega até nós por intermédio de um profeta. A sequência é esta: Deus diz a seu filho o que ele quer que seja revelado sobre algum ponto específico. Em seguida, Jesus dá essa mensagem ao anjo. Por sua vez, o anjo vem à terra e a comunica ao profeta. E, por fim, o profeta registra a mensagem no livro e o entrega ao povo. Portanto, o testemunho que vem de Jesus chega até nós pela boca e pelas mãos de um profeta. Daí Apocalipse capítulo 19, versículo 10, afirmar que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A passagem de Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, traz uma cena muito parecida com a de Apocalipse capítulo 19, versículo 10, o que ajuda a confirmar a ligação do testemunho de Jesus com o espírito de profecia. Vejamos. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas.
E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, o anjo impede João de se prostrar diante dele, afirmando ser conservo de João e dos seus irmãos, aqueles que mantinham o testemunho de Jesus. E em seguida já explica que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por sua vez, na passagem paralela de Apocalipse capítulo 22, versos 8 e 9, o anjo impede João de se prostrar, dizendo que ele era conservo de João, de seus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras do livro do Apocalipse. Isso confirma, para além de qualquer dúvida, que, no contexto específico de Apocalipse, ter o testemunho de Jesus significa ser profeta, ser agraciado com o espírito de profecia. Aliás, talvez a expressão espírito de profecia também possa parecer de difícil compreensão para muitos. O que seria o espírito de profecia? Qual o sentido dessa expressão? A palavra espírito é usada aí no sentido de dom espiritual, ou seja, uma manifestação especial do Espírito Santo. Esse uso da palavra espírito não é novidade do livro do Apocalipse. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, a palavra grega que é traduzida para o português pela expressão dons espirituais é pneuma ou pneuma no Koine reconstruído, que significa espírito. Ou seja, literalmente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 está dizendo o seguinte: assim também vós, visto que desejais espíritos, procurai progredir para a edificação da igreja. A palavra espírito pode ser usada no sentido de dom espiritual, isto é, uma habilidade especial e sobrenatural dada pelo Espírito Santo para a realização de um ministério ou serviço específico. Portanto, espírito de profecia é sinônimo de dom de profecia. Como o testemunho vindo de Jesus é transmitido a um profeta, isto é, a alguém que foi agraciado com o dom de profecia, pode-se dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou, em outras palavras, um dom de profecia. Na hierarquia dos dons espirituais concedidos à igreja, o dom de profecia é o segundo mais importante, ficando abaixo apenas do dom do apostolado. De acordo com o profeta Amós, o Senhor Deus não faz coisa nenhuma, sem antes revelar seu segredo aos seus servos especiais, os profetas. Frequentemente, ao falar aos profetas, Deus propõe símiles, isto é, comparações ou mesmo enigmas. Em Números capítulo 12, versículos 6 a 8, lemos o seguinte: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Nesse texto, o Senhor declara que Moisés foi um caso à parte, pois falava com ele diretamente, boca a boca ou face a face, ainda que Moisés nunca tenha visto a própria face de Deus. O sentido é que a comunicação com Moisés era diferenciada, não por enigmas, símiles ou comparações, nem pelos métodos com que costumeiramente Deus falava com os demais profetas. O texto de Números capítulo 12, verso 6 é importante porque mostra que, aos agraciados com o dom de profecia, Deus se revela por meio de sonhos e visões. Sim, sonhos e visões. A diferença entre o sonho e a visão é que na visão o profeta encontra-se acordado ao sobrevir a manifestação sobrenatural, ao passo que no sonho o profeta já se encontra em estado de repouso ao receber a revelação. Aliás, é importante esclarecer aqui alguns termos que são usados nas Escrituras. Revelação é a mensagem sobrenatural comunicada ao profeta.
Sonhos e visões constituem o processo psíquico pelo qual a revelação é transmitida. Inspiração é a orientação ou direcionamento mental dado ao profeta para que seja capaz de transmitir com qualidade suficiente a mensagem dada na revelação. Como a mensagem de Deus é dada em revelações audiovisuais, isto é, quer seja em sonho, quer seja em visão, o profeta vê e ouve coisas que são projetadas em sua mente, ele é também chamado, nas Escrituras, de vidente. A palavra vidente é tradução do vocábulo hebraico roê, que realmente significa aquele que vê. Já a palavra profeta é a tradução do vocábulo hebraico navi. O Novo Testamento usa a palavra grega profetes ou profites no Koine reconstruído, que significa aquele que profere uma palavra ou aquele que discursa em público. Portanto, o profeta é aquele que vê algo numa visão sobrenatural, na qual recebe uma mensagem e a anuncia ao povo. Mas a Bíblia nos diz que, assim como existem profetas verdadeiros, há também os falsos, cujas mensagens podem desencaminhar o povo de Deus e colocar em risco sua vida presente e futura. O próprio Jesus advertiu quanto à vinda de falsos profetas. E isso nos leva a indagar: se existem verdadeiros e falsos profetas, haveria alguma maneira de distinguir entre eles? Como identificar um profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor e aqueles que ele não enviou? Esse será o tema de nosso próximo vídeo. Não perca! Por ora, fica o apelo para prestarmos atenção às mensagens dos verdadeiros profetas do Senhor. Acerca destes foi que Josafá, rei de Judá, se expressou dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sim, creia no único Deus verdadeiro e assim você estará seguro. Creia também em seus profetas e ele lhe dará prosperidade espiritual. Que Deus o abençoe.